Opa, e aí galera, beleza? Galera, tempos atrás, poucos dias atrás, o canal Mitsubikai fez um vídeo muito emocionante. Na verdade, o Glauco Max fez esse vídeo muito emocionado. Ele tem que ser muito forte, firme nas palavras. E principalmente porque muitos fãs e muitas pessoas estranharam da voz do Antônio Moreno e temiam que houve utilização de inteligência artificial, mas não foi nada disso. Nada disso. Se vocês perceberem o que aconteceu na dublagem, lembre-se que nós estamos num cenário que tudo é possível. E nesse caso foi uma coisa extraordinária. Eu vou dizer por quê. Resumidamente, porque, inclusive, o próprio canal Comentário Nerd fez esse vídeo falando sobre esse assunto, e eu vi com muita atenção o depoimento dele, do Glauco, eu até tiro o meu chapéu por ele, porque ele fez uma coisa extraordinária. E depois eu vou comentar uma coisa que eu não comentei. E quando eu entrevistei alguns anos atrás, eu entrevistei o Glauco, ele me concedeu uma entrevista, eu tenho que falar sobre isso. Eu não posso deixar de falar. Preciso falar. Preciso. E vem uma reflexão importante. Mas vou dizer uma coisa que é necessária ter que comentar a priori sobre essa dublagem especial do Antônio Moreno, no Barba Branca do One Piece. Primeiro, o Glauco, ele percebeu que o Antônio Moreno não estava na sua melhor condição de vida. Ele sabia que Antônio Moreno estava enfrentando câncer, estava enfrentando problema de saúde muito sério, vários problemas de saúde acontecendo com ele, e o Antônio não podia durar muito tempo. Não podia mais atuar muito. Porque as pessoas com certa condição de vida, no caso idosas, seja bem claro isso, tem limitações e temos que respeitar isso. Em todos os setores você tem que respeitar, até a lei exige isso. Mas até mesmo o título foi muito interessante. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas o ponto é, aqui, o que me chama muita atenção e que me deixa muito contente, ao mesmo tempo, uma coisa que eu falo, quando eu vi esse depoimento e vi as informações que ele nos passou para o público, é que foi revolucionário, extraordinário e, acima de tudo, foi uma decisão espetacular. Vou dizer por quê tudo isso. Nesse caso em específico. Ele sabia que, para se manter a obra, e se um dublador falece, ia ter que trocar, certo? Mas ele sabia que Barba Branca tinha que ser o Antônio Moreno, não podia ser outra pessoa, pelo histórico do papel Antônio Moreno, pela trajetória, por tudo que o Antônio fez e fez pela dublagem. Não vou falar faz, mas sim fez pela dublagem. Ele lutou pela categoria, ele se sacrificou. Muitas vezes, a ponto, repito, a ponto dele ficar sem trabalho. Isso, até um desabafo aqui, até falando desse tom, é um desabafo. Isso, poucos teriam coragem de fazer. Poucos teriam essa coragem de fazer. Poucos. E ele lutou em prol da categoria, em prol do grupo. Se matou, praticamente. Eu falo com muito respeito e com muita tristeza o que aconteceu. E o que acontece com muitas pessoas que fazem. E até mesmo vilipendiam quem faz luta pelos direitos em prol da categoria da dublagem. E a gente devia estar tendo esse respeito. Eu falo com muita veemência isso e até emocionado. Porque o que ele fez foi muito importante. Tanto que o Barba Branca era considerado o pai dos piratas na obra do One Piece. E bem como o Antônio Moreno foi responsável por muitos colegas
Foi um dos responsáveis pelo lançamento de muitos colegas. E ele mesmo, em curso, ele mesmo presenciou, testemunhou e ajudou colegas a se desenvolverem no mercado. Ele sempre ia e avaliava. Isso eu me lembrava dos relatos que eu fiquei sabendo. Então, Antônio Moreno foi uma escolha perfeita pro Barba Branca e tinha que ser uma pessoa desse naipe. Não pela voz, não só pela voz, mas pelo histórico dele. Então, Glauco, ele foi muito esperto e foi premeditado. E ele agiu com uma premeditação. Ele foi muito inteligente, desculpa, gente. Ele foi muito inteligente. Foi premeditado. Ele sabia que tinha que ser feito alguma coisa. E para garantir, né, ele contou o que aconteceu. Antes dele ter gravado Barba Branca, ele passou por outros problemas, ele gravou outros projetos. E no momento que o Antônio teve que se afastar, nos anos, eu não vou lembrar exatamente o que ele fez, em 2022, ele gravou esse projeto antes de morrer. E foi o último personagem que ele gravou, praticamente um dos últimos que ele gravou. E o que ele fez? Foi o Glauco e ele, junto com o técnico, assumindo a responsabilidade e assumindo os riscos. Glauco gravou um HD, com todas as falas, gravou um banco de voz, com todas as linhas do Barba Branca que apareceram até agora. Até a obra de One Piece. Porque One Piece, para quem não sabe, tem mais de 1000 episódios. É uma vitrine de talentos. E não só isso. Que eu quero deixar bem claro para vocês, público. Para quem não sabe. Deixando muito claro a situação. One Piece é uma obra que se perpetuou por muitos anos. Por mais de 3 décadas. Então, ao vocês observarem essa evolução dos traços, observarem a evolução dos personagens, vocês estão notando que os atores, eles evoluíram com o tempo. E não só isso. Como também tinha que ser certos atores. E nesse caso em específico, tinha que ser o Antônio Moreno, não tinha outro. Ele iria fazer o avô do Luffy. Mas, por uma razão de substituição e necessidade, passou-se a ser o Luiz Carlos de Moraes, que foi perfeito. Mas como vinha de lançar Skype e o Barba Branca aparecer nessa temporada, então ele teve a decência. O Glauco Marx teve a premeditação e a decência de gravar todas as falas, porque como ele é fã de One Piece e queria garantir com que a obra fosse bem dublada, garantir que o projeto fosse bem encaminhado, garantir com que tudo, absolutamente tudo fosse perfeito. E esse trabalho fosse um dos melhores trabalhos de dublagem da história do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí, o ponto-chave disso, e eu vou até deixar aqui registrado o comentário do Mitsubukai. Eu lembro perfeitamente, porque conforme eu fui escrevendo, e eu vou te falar com muita... Eu tô falando até com um pouco de certa dor também, pelo que aconteceu. Eu vou ler o comentário que eu fiz na época, fiz no dia, conforme fui receber, na hora que eu vi as notificações no YouTube sobre essa história. O Glauco, ele teve a proatividade, e acho que nenhum diretor faria. Raramente algum diretor teria essa coragem que esse homem teve. O que esse menino, eu não vou falar menino mais, esse homem fez foi espetacular, foi revolucionário, bem como foi muito importante
foi muito importante. E eu precisava ter que dizer. Eu dou os parabéns pro Glauco, porque eu acho que nenhum homem, nenhuma pessoa do mundo faria nesse momento, ao agir de forma tão responsável quanto, ao agir de forma tão necessária quanto. Aqui, ó. Eu vou ler o que eu escrevi para ele. Glauco, você é um revolucionário. Fiz algo muito importante para a memória de Antônio Moreno, que era mantê-lo vivo e sabendo das questões que ele envolvia, por dar a vida e correndo riscos pela dublagem, pelo amor que você tem, como muitos fãs, e eu digo isso por mim, que eu tenho defendido com unhas e dentes o universo da dublagem, sempre dando espaço para todos. E com certeza, você fez história ao nos contar isso, sendo um homem firme nas vossas convicções. Eu tiro o meu chapéu por ter feito isso, por ter defendido a memória dele, e com certeza irá voar ainda mais longe. Uma coisa que me apego na Bíblia é que as consequências dos nossos atos virão mediante as nossas ações, mesmo que possa soar um pecado ou uma bondade barra justiça. Pode nos trazer tristezas ou felicidades e bênçãos. E é o que você fez. Irá trazer uma bênção tão poderosa que escrevo o que diga. Irá voar longe. Muito obrigado pelo que você fez. Quando eu escrevi essas palavras, me lembrou muito quando eu entrevistei ele anos atrás. E eu percebi nele uma coisa que eu senti que isso iria acontecer. Que ele estava aprendendo com outros colegas. Ele estava aprendendo muito. Desculpa. E aprendeu demais com cada pessoa que passou na carreira dele. E Antônio foi um dos casos especiais, não foi exceção. Ele aprendeu muito, demais. E aprendeu o que é ser homem. Ele já era um homem. Pai de família. Tendo convicção, tendo força para fazer isso. Ele vai voar muito mais. Ele voará como um dos maiores dubladores e talvez os maiores defensores da dublagem. Porque ele fez uma coisa que até o título diz: a voz que nem a morte calou. Ele fez exatamente isso que tinha que ser feito por bem da história, por bem da qualidade, por bem de toda a obra. E olha que até mesmo os produtores, o cliente, ao ter sabido disso, ficou impressionado. O próprio Wendel Bezerra, Glauco e o técnico sabiam disso. O Silvio Giraldi sabia, porque na hora que ele gravou a parte dele, ele contou e chorou copiosamente por conta disso. Glauco teve que ser firme, teve que ser homem. E uma coisa que na Bíblia fala: seja homem, Salomão. E Davi fala isso pro Salomão. E é o que o Glauco fez. E foi um Salomão. E foi sábio. Foi muito inteligente. Foi... Eu diria que, com todo respeito, ele fez o que tinha que ser feito. E não só isso. Tem um detalhe importante. A partir do momento que Antônio Moreno se foi, em 2022, quem recebeu pelos direitos conexos da obra
foram os filhos e a família dele que ele deixou. Principalmente o Rodrigo Moreno, que é filho dublador. O filho herdou a vontade do pai. Assim como também o Daniel D'Angelo, assumiu e herdou a vontade do pai, que era o João Ângelo. São meninos, rapazes maravilhosos, que eu espero que venham aqui no canal. E eu falo com muita emoção, porque tem que ter essa coragem. E é o que eu espero. Todos têm essa coragem para defender a dublagem, para defender o que tem que ser defendido. Porque a gente está vivendo tempos que a gente pode perder. Desculpa, gente. A gente precisa ter essa firmeza. E por isso que eu insisto na dublagem de se manter viva. Eu insisto em defender com unhas e dentes isso. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao Glauco, agradecimentos à memória do Antônio Moreno. Dar os parabéns à Dindub por ter apostado nisso e ter permitido que isso acontecesse de certa forma. Porque era importante que a qualidade fosse preservada. E essa dublagem, ela é espetacular. Então, eu sabia muito bem, quando eu entrevistei o Glauco, que ele, repito, ele irá voar longe, muito mais longe, para conseguir fazer o que ele está fazendo. Se provando ser um grande diretor, se provando ser o homem que nós precisamos na dublagem. Assim como nós temos muitos homens. E ele sai gigante. Glauco sai gigante desse projeto. Nessa situação toda. E eu espero que o mercado não vilipendia e não faça nada contra ele. Ninguém faça nada contra ele. Frente a isso. Que foi revolucionário ao mesmo tempo. Algo peculiar. Porque muitos vão acusar. Ele utilizou IA. Não fez nada disso. Se tivesse feito, eu mesmo repreenderia. Eu mesmo seria repreendido. Se eu soubesse disso. Ele seria repreendido por mim. Porque é uma coisa que eu não vou aceitar. Como eu repreendo muitos que se atrevem a fazer IA. Se atrevem a deixar isso acontecer. Para que seja utilizado dessa forma. Eu aceito que possa ser usado para ajudar na tradução e ajudar para fazer mais rápido o trabalho. Mas, com a intenção de atrapalhar o mercado, isso não. Porque é uma coisa, a tradução, ela é feita por nós. A gente tem a pachorra, a dor de cabeça para adaptar o texto. E não é fácil, hein? Não é fácil colocar na boca as palavras. E eu vejo tamanhas atitudes como essa. E eu vejo gente, e eu tenho muito que vilipendia. Eu não vou deixar. Eu deixo aqui registrado minha solidariedade, meu carinho e ao mesmo tempo a minha homenagem. Eu repito, tiro o meu chapéu pelo que fizeram, em honra à memória do Antônio Moreno, em honra à memória do Papo Glauco, a respeito do Papo Glauco. E eu tiro o meu chapéu. Eu tiro o meu chapéu. Mais uma vez, Glauco,
Muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo pelo que você fez. Então é isso. Curtem, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante. E vamos manter a dublagem viva. Eu quero a dublagem viva. E conheça o canal. Sigam lá. Castelo Aurora, o filme. Também sigam a Rede Pascoal Dantas e a Lapecas Turismo, que são patrocinadores deste projeto maravilhoso. Tá bom? E desculpem pelos momentos que eu embarguei a voz e pelas emoções, mas eu não podia ficar calado. Eu não podia. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.